Boa noite, pessoal. Hoje, 15 de junho de 2023. Falando um pouquinho sobre o preço das commodities agrícolas e o porquê do Age vir para a cidade grande. Na década de 70, 80, houve até de 90, houve uma grande migração do campo para a cidade. Nós morávamos na região de Lagoa Vermelha e existia muitas famílias. Por exemplo, na escolinha onde eu estudava, que era na escolinha de Santa Terezinha, no município de São José do Ouro, na época, tinha umas 80 crianças. Lá estudava a primeira, a segunda, a terceira e a quarta série, quinta série, às vezes todas as séries junto, na mesma sala. Depois, a gente ia para o colégio estadual, hoje aí na cidade de Tupanci do Sul. E a cidade hoje ainda é uma cidade pequena. Então, minha gente, quando a gente produzia na roça milho, feijão, trigo, arroz, e você comercializava esses produtos, você não tinha condições de permanecer na roça. Quando você tinha pouca terra, o dinheiro era escasso, você trabalhava bastante, trabalhava todo ano. E no final das contas, depois da lavoura apurada, isso eu falo de pequenas propriedades, né, minha gente? Pessoas que tinham pouca terra, ou mesmo pessoas que tinham bastante terra, mas você não tinha condições de trabalhar o seu terreno. Ou se você trabalhava, produzia, quando você vendia, entregava a sua mercadoria, a sua produção, não era suficiente para lhe dar uma dignidade de vida. Exemplo, comprar roupas, né? Mantimentos para sua casa. E isso que naquela época, quando alguém tinha energia elétrica, dentro de uma casa que tinha energia elétrica, você encontrava um freezer, uma geladeira, um chuveiro, daquelas duchinhas Corona, né? E uma TV, que raramente era ligada, né? E, pelo menos na casa dos meus avós, ela era ligada para assistir o Jornal Nacional. E em outros momentos. Então, minha gente, eu pude acompanhar, eu nasci em 1982 e pude acompanhar muitas pessoas que saíram lá do interior e migraram para a cidade, né? Em troco de encontrar uma vida mais fácil, melhor. Você teria um salário todos os meses, conseguiria organizar a sua vida, fazer um planejamento, conseguir comprar sua casa, seu carro, dar uma dignidade para sua família. Hoje aqui eu tenho muitos conhecidos de lá, né? Todos estão bem, conseguiram alcançar seus objetivos. Muitas destas pessoas que estão aqui hoje gostariam de estar no sítio, de voltar para o sítio. Acredito que poucas as pessoas que um dia viveram no interior, que viveram na roça, não tenham vontade de voltar para a roça, quando se aposentar, voltar para o sítio, criar os animais, produzir a sua própria comida, né? Mas falando da escolinha, que tinha 80 crianças, como que se encontra essa escola no atual momento de hoje? Ela se encontra vazia, fechada. Não só ela, mas as demais também do município estão fechadas, porque o povo do sítio, o povo da roça, migrou para a cidade. Hoje, se o pessoal
precisar ou tiver a intenção de voltar para a roça, para o interior, é mais difícil, porque quando você saiu de lá, a terra era muito barata. E hoje a terra está cara para você adquirir. E mesmo que você tenha um pouco de condições, nem sempre tem terreno à disposição para você comprar, né? Por que que o pessoal saía da roça e vinha para a cidade? Então, exemplo simples, minha gente. Eu planto. A expectativa de preço era de uma safra de feijão, que era um produto que muita gente plantava. Você gerava a expectativa que você venderia uma saca de feijão a 200, 300, 400 reais. Aí você plantava, investia em adubação, semente, limpeza das plantas, colhia, maiava o feijão, estocava e chegava o comprador. E aí você via que todo esse trabalho que foi feito não tinha sido em vão, porque estaria ali com as sementes, mas não tinha preço. O valor de 200, 300, 400 reais se transformava em 30, 40 pila, que não pagava nem a pionada que vinha ajudar no arrancar o feijão. Então, por essas e por outras atividades sem retorno financeiro, o povo acabou desistindo da roça e migrando para a cidade. Acredito que o governo tem uma ótima parcela de culpa neste momento, por não incentivar as pessoas a permanecerem na roça, a permanecerem nas suas atividades, gerando comida. Nunca se houve um incentivo verdadeiro. Se produzia sempre ilusões para manter, para cozinhar, para deixar o pequeno, o médio, sempre na mesma. Nunca poderia progredir, nunca poderia melhorar. Hoje, depois de 20 e poucos anos que eu saí lá da roça e vim para a cidade, eu tenho a intenção de voltar para a roça. E vejo que os tempos são outros, mas a condição é semelhante. Não se existe incentivo para você vir numa agricultura, para você vir para o sítio, produzir, que o que você vier produzir, você vai vender, vai conseguir honrar seus compromissos. Já está mais do que na hora do nosso... Com o governo, eu digo, minha gente, não adianta contar, nem com esse, nem com outro, nem com nenhum tipo de governo. Eu acho que a gente tem que fazer com as nossas forças, nossas ideias, e é por aí o caminho. Mas e fazer o quê? Produzir o quê? Para quem vender? Né? Existe muita fiscalização de tudo que é parte, tudo que é órgão, que é fiscalizar, que é atuar, que é punir, que é regrar, mas para auxiliar você a oferecer a sua produção por um preço justo, não existe. Você fica abandonado, à mercê, sem nenhum auxílio real. Hoje, no município Pinhal da Serra, você tem estradas boas, você tem um bom atendimento na saúde, né? O município é um município que auxilia, assim como ele pode, ao produtor, à pessoa que quiser produzir. Tem a patrulha agrícola, né, que auxilia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quero produzir milho, vou comprar a semente, vou comprar o adubo, os defensivos e vou plantar. Vou colher, vou vender, vou ter lucro. Isso não acontece, minha gente, né? Não acontece nem com milho, nem com nenhuma outra atividade pro pequeno produtor. Então, tive essa pequena experiência com o gado, né?
foi muito agradável mesmo ter tido essa experiência, mas quando chega na hora de você pôr o boi na balança e ele te apresenta o resultado e você não consegue fechar a conta, me vejo naquela situação de tempos atrás, onde que eu e muitas pessoas precisaram vir para a cidade para poder se manter ou ter uma perspectiva de crescimento, assim falando na parte financeira. Parte da qualidade de vida, no meu entender, nem se fala, né? Você tendo liberdade para plantar, para colher, para caminhar, sabendo que você produz, que você vai colocar na mesa, é diferente. Na cidade é prático. Você vai na padaria, tem o pão, né? Vai no mercado, tá tudo empacotadinho, tudo limpinho, bonitinho, né? Você só tem que ter o dinheiro. Mas para você ter o dinheiro, você tem que ter, né, um bom emprego, você tem que ter o seu salário e se controlar muito bem, se regrar bem nas suas contas. Tudo acontece. Mas aí você está programado tal hora acordar, programado para tal hora almoçar, tal hora parar de trabalhar, depois vem, você quer melhorar, então você tem que fazer um curso. Aí você faz o curso, você é programadinho durante o dia, durante a semana, e o mês, e o ano, e assim por diante. Certo, minha gente? O que eu gostaria de dizer com tudo isso? O homem do campo tem que ser valorizado. O homem da cidade tem que ser valorizado. Todos trabalham em prol de obter resultados. O homem do campo faz a parte dele no campo, da cidade na cidade. Mas hoje vejo que as commodities agrícolas, né, não estão dando a oportunidade para o homem do campo permanecer no campo produzindo. É um fato importante a gente ressaltar que se o produtor não tiver lucro, ele não vai produzir. Mesmo que queira produzir, não vai conseguir produzir. Então, as nossas autoridades estão fazendo o quê? Nunca fizeram muita coisa, mas estão fazendo o que agora? Vamos dar uma mão aí para o homem do campo, para o homem da cidade. Se o homem do campo não consegue adquirir um trator, não vai ter o óleo diesel, não vai ter a graxa, não vai ter as peças, os implementos agrícolas, né? E a gente não vai ter a comida. Simples assim. Mas já tive uma notícia aí, estão produzindo alimento aí no laboratório, né? Na impressora 3D. É uma opção. Beleza, minha gente? Obrigado pela atenção. Mais adiante pretendo tratar mais desses assuntos, não enrolar tanto assim, né? Tô eu e a Preta aqui de mano neste dia. Beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus e vamos prosendo.